Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um culto da quarta-feira. Quarta-feira sim, nós nos ajuntamos para juntos poder louvar e bendizer ao nosso bom e maravilhoso Deus. Vamos orar? Estamos orando na presença do Senhor. Papá, Senhor da minha vida, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, papá, por estares aqui nos encaminhando, guiando e cuidando. Papá, nesta noite falo conosco segundo a sua vontade. Nesta noite, Senhor, transforme as nossas vidas segundo a sua vontade. Que a sua palavra, acima de qualquer coisa, ela penetre e fique em nossos corações de forma firme e forte. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós oramos. Amém. Estamos aqui hoje para mais um culto da quarta-feira. Nós queremos ouvir um pouco daquilo que é a palavra do Senhor. Queremos ir aprender um pouco daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Em nossa caminhada, em nossa vida, nós, antes de aceitar a Jesus, vivenciamos situações diferentes. Nós temos o nosso antes de Jesus e nós temos o nosso depois de Jesus. Antes de Jesus, a nossa vida ela é acompanhada de diversas coisas, e a maior característica que vivencia-se em nós antes de aceitar a Jesus é a vida pecaminosa que nós vivemos. Nós sabemos muito bem que Adão e Eva transgrediram a vontade do Senhor no Éden e por conta disso nós até hoje carregamos essa natureza pecaminosa. No entanto, Deus, com o seu imenso amor pela humanidade, enviou a Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter uma segunda chance de ter comunhão com Deus, uma segunda chance de voltar para o nosso bom e maravilhoso Deus. Então, ainda que carreguemos essa natureza pecaminosa, em Cristo nós somos feitos novos. E muitos de nós aceitamos a Jesus através da palavra do Senhor, que foi pregada por servos de Deus. Alguns de nós ouviram ministrações, seja na internet. Alguns iam passando por uma igreja, de repente alguma coisa disse entra e entraram. E de diversas formas nós chegamos ao ponto de aceitar a esse nosso bom e maravilhoso Deus. E hoje o nosso tema, o que nós queremos falar, é desta nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, anote aí, o tema de hoje é uma nova vida. Então, depois de nós aceitarmos a Jesus, implica uma nova vida em nossa caminhada. Então, sou eu, Ginaida, a mesma Ginaida de antes, em termos de nome, em termos de família, em termos de tudo, mas uma nova Ginaida em termos de vida e destino. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14. A sua leitura pode começar do versículo 25 até o versículo 35, mas eu vou ler apenas o versículo 33. E assim diz a palavra do Senhor. Assim diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esta é a palavra do Senhor. Conforme eu dizia, antes de nós aceitarmos a Jesus, nós tínhamos uma vida totalmente diferente. Alguns de nós estavam entregues à fornicação, alguns de nós éramos ladrões, alguns de nós estávamos entregues a diversas coisas da vida, diversas coisas que caracterizam a vida mundana. Porém, quando nós aceitamos a Jesus, isso implica uma mudança. Então, aquele que fornicava implica que não deve mais fornicar. Aquele que era considerado bêbado implica que não deve mais ser chamado assim ou considerado assim, não deve mais se envolver em bebedeiras. Aquele que era ladrão implica que deve abandonar aquela vida para seguir esta nova vida. E nós encontramos muitas situações nossas, que temos muitos de nós, crentes dentro da igreja, que não aceitamos mudar de vida. Queremos estar no morno, como dizia meu pastor na sua última pregação, que a palavra do Senhor
Deus fala à igreja de Laodiceia que tu não estás quente nem frio, tu estás morno, e por isso eu te vomitarei. Então a pessoa não está nem no mundo e nem está em Deus, está no meio termo, com um pé no mundo e com o outro pé dentro do evangelho. Então está morno, e a palavra de Deus diz que vomitar-te-ei. Ou você deve estar frio ou você deve estar quente. E o meu conselho é que você esteja quente, porque o estar quente é que caracteriza a vida em Deus, é que caracteriza a vida com Jesus. O estar frio simboliza viver para o mundo, mas o estar crente simboliza viver para Deus. Então você não deve estar nem no meio termo, deve estar quente, ou você está quente ou você está frio. Então nós temos situações destas ainda hoje dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor aqui em Lucas, ela diz, Jesus, ele fala, ele pregava diante de multidão e ele fala, aquele que não renunciar à sua vida não pode ser meu discípulo. Então, aquele que não nega a sua própria vida não pode ser considerado discípulo de Jesus. E você, se a partir de hoje quer ser considerado verdadeiramente discípulo de Jesus, deve negar-se a si mesmo, negar a sua própria vida para seguir os parâmetros de Jesus. Alguém vai dizer, Amanda Gineida, mas quais são esses parâmetros? Qual é esta vida a qual eu devo seguir? Jesus, é só olhar para como Jesus ele caminhava. Primeiro, Jesus ele viveu de forma santa. Ele absteu-se do pecado. Então, se Jesus absteu-se do pecado, implica que nós, tendo aceito este Jesus, devemos abster-nos do pecado. Segundo, Jesus ele vive ensinando, pregando a palavra de Deus aos outros, desde o momento que ele atinge a maioridade, atinge o tempo que já podia ser considerado rabino, mestre, segundo a cultura judaica, ele começa a pregar. Então nós, desde o momento que aceitamos este Jesus, implica que nós saiamos à rua e falemos dele, assim como ele falava dele mesmo e de Deus para os outros. Então, nossa vida deve ser caracterizada disto. Santidade deve ser caracterizada de servir a Deus, assim como Jesus fazia. Então, meu conselho para ti nesta noite, a palavra pequena que eu queria deixar nesta noite, era essa: tenha esta vida nova. Abandonemos a nossa antiga vida e saiamos do meio termo, porque aquele que não abandona a sua vida, não abandona aquilo que ele é, não pode ser considerado discípulo de Jesus. E esta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem diz isso. Jesus é quem fala isso. Então hoje o meu conselho para ti é: abandone a sua antiga vida, dedique-se inteiramente a viver para aquilo que Jesus lhe apresenta, se dedique inteiramente a viver segundo o termo pelo qual somos chamados cristãos. Nós somos chamados cristãos, imitadores de Cristo, porque nós devemos viver segundo aquilo que Jesus vivia, andar segundo Jesus andou e caminhar segundo Jesus caminhou. Essa deve ser a maior característica da nossa vida. E esta é a palavra que eu queria deixar para si hoje. Espero que Deus lhe abençoe imensamente e que isto fique gravado no seu coração. Em nome de Jesus, nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Eu sou Gineida Nova e tchau!